Livro dos Monstros. Episódio de hoje, Kuo-Toa. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Dentro do Livro dos Monstros, há vários tipos de Kuo-Toas aglomerados numa seção só, assim como orcs, goblins, kobolds. E a aparência dessas criaturas, porque tem mais de uma ilustração, por existir mais de um tipo de Kuo-Toa, mas a raça deles, são criaturas humanoides, ou seja, andam em duas pernas, têm dois braços, um tronco e uma cabeça, só que a cabeça é uma cabeça de peixe, horrorosa. Olhão de peixe assim dos lados, a boca aberta com os dentes, e só depois que sai a cabeça do peixe e vai passando pro corpo que fica um pouco mais parecido com o humano, nos braços e nas pernas, com a pele acinzentada, mas quando chega nos pés, os dedos são compridos, com umas unhas pontudas na ponta e conectados por umas membranas, formando uma espécie de pé de pato. E por fim, eles têm roupas, eles vestem uma roupa bem simples, feita de tecidos, tiras de tecidos e couros com cordas. Tem uma aparência mais selvagem, tribal. Descrição, então, dos Kuo-Toas no Livro dos Monstros. Os Kuo-Toas são humanoides peixe, degenerados que já habitaram as costas e ilhas do mundo da superfície. Muito tempo atrás, os humanos e sua laia enviaram os Kuo-Toas para o subterrâneo, onde eles vivem em loucura e noite eterna. Por fim, os Kuo-Toas não conseguem mais suportar a luz do dia. Escravos loucos. No auge do Império Ilítides, lembrando que Ilítides são aquelas criaturas com tentáculo no lugar da boca, os Mind Flayers, os devoradores de mentes, capturaram os Kuo-Toas aos milhares e forçaram-nos à escravidão. Os Kuo-Toas eram criaturas simples, nunca conseguindo se opor à força mental opressiva que os Ilítides lançavam sobre eles. Conforme os Ilítides os abandonaram, a subjugação física prolongada sofrida pelos Kuo-Toas levou-os à loucura. Suas mentes foram danificadas além do reparável. Os Kuo-Toas adotaram um fervor religioso, inventando deuses para protegê-los de ameaças. A mais notável dessas ameaças são os Drolls, que têm assassinado os Kuo-Toas à vista desde o dia em que ambas as raças se conheceram. Criadores de deuses. Os Kuo-Toas veneram deuses de suas próprias criações insanas. Mas, se Kuo-Toas suficientes acreditarem que um deus é real, a energia do subconsciente coletivo deles pode fazer com que o deus se manifeste como uma entidade física. Uau, que bacana! A forma que um deus Kuo-Toa adquire depende da inspiração de sua imagem divina, e geralmente é aleatória ou sem sentido. O livro já deu margem aqui para você chupinhar de vez as obras do Lovecraft, hein? Um dos deuses mais reverenciados pelos Kuo-Toas é Blip-Doo-Pulp, a Mãe Mar, que tem a forma de uma humana com uma cabeça de lagosta, pinças de lagosta e uma carapaça articulada cobrindo seus ombros. Blip-Doo-Pulp provavelmente foi inventada por um Kuo-Toa, que aprimorou uma estátua humana quebrada, adicionando membros e cabeça de um crustáceo. Em temor repentino de sua obra, ele a nomeou, resultando na criação de um deus. Os Kuo-Toas que cruzam o caminho de um abolete, lembra dessa criatura nos primeiros episódios do Livro do Monstro? Acabam por venerá-lo como um deus. A loucura deles os cega ao fato de que o abolete está meramente os usando para seus próprios fins nefários. Governantes teocráticos. Os Kuo-Toas arcebispos ficam rodeados por devotos fanáticos de sua fé. O arcebispo de um domínio Kuo-Toa exige que todos os seus súditos adorem um deus específico. A crença insana em seu deus por um arcebispo é tão fervorosa que ele manifesta os poderes de um alto clérigo. Ah, que bacana. Um arcebispo também pode conferir magias a lacaios devotados chamados açoitadores.
Um ou mais desses açoitadores também são filhos do arcebispo, e seu papel primário na sociedade Kotoa é de lutar até a morte para reivindicar o trono quando o arcebispo morrer. Se um açoitador desagradar o arcebispo, o mesmo pode retirar sua capacidade de conjuração. Isso se não tirar sua vida. Os decretos do arcebispo são aplicados por monitores Kotoas, devotados que atuam como olhos e ouvidos do arcebispo. Os monitores são combatentes mortais em combate mano a mano e os Kotoas menores vivem tementos. Equipamento Kotoa. Muitas armas dos Kotoas são designadas para capturar ao invés de matar. Redes são comuns, apesar de algumas carregarem bastões pinçados, também chamados de mancatchers, designados para prender e imobilizar oponentes. Já já eu chego na descrição visual dessas armas quando eu chegar na parte dos monstros individuais. Os Kotoas guerreiros também aplicam uma substância pegajosa em seus escudos para prender armas que os atinjam. Que bacana. Em geral, os Kotoas não gostam do peso de uma armadura em seus corpos escorregadios e confiam em sua pele borrachuda natural como proteção. Porém, eles gostam de ostentar joias feitas de ossos, conchas, pérolas, gemas e fragmentos de carapaças coletados. O livro também traz um box, uma caixinha de texto aqui, que apresenta uma variação, que é o Kotoa Monitor. Diz o seguinte aqui, ou seja, essa informação você troca no bloco de estatísticas de algum Kotoa. Um Kotoa Monitor tem nível de desafio 3, ou seja, 700 pontos de experiência, se for derrotado. Ele possui as mesmas estatísticas de um Kotoa Açoitador, exceto por ele adicionar seu modificador de sabedoria à sua classe armadura, ou seja, CA13. Perder o traço de conjuração e substituir a ação de chicote com as seguintes ações de ação. Então, basicamente, está transformando ali um clérigo Kotoa num guerreiro Kotoa. Então, ele passa a ter ataques múltiplos, ou seja, o Kotoa realiza um ataque com sua mordida e 2 golpes desarmados. E aí, a mordida é um ataque corpo a corpo com arma, mais 6 para poder atingir, o alcance 1,5 m, apenas um alvo, se acertar 4 ou 1d4 mais 2 de dano perfurante, né? Porque os dentes perfuram. E o golpe desarmado também é um ataque corpo a corpo com arma, mais 6 para poder atingir, o alcance é 1,5 m, um alvo, se acertar 5 ou 1d6 mais 2 de dano de contusão, e o alvo não pode realizar reações até o final do próximo turno do Kotoa. É como se o golpe distraísse o seu inimigo ou deixasse ele meio tonto. E para fechar a descrição, existe aqui aquele papelzinho, como se alguém tivesse feito uma anotação à mão, com uma frase que diz o seguinte: eles inventam seus próprios deuses. Essa é a pura definição de insanidade. Quem escreveu essa frase foi um tal de Sabal Miserim de Menzoberranzan. Agora, só não me pergunte quem que é essa pessoa que eu não sei. Se você souber, deixa aí nos comentários. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. Indo então para o bloco de estatística, o primeiro é do Kotoa tradicional, Kotoa padrão. Ele é um humanoide médio, então tem um tamanho de um ser humano, ou talvez de um anão, que é um pouco mais baixo, né? E seu alinhamento, a sua tendência é neutro e mal. Sua classe armadura é 13, uma armadura natural, e também proveniente de um escudo. Pontos de vida 18, pouquinho, mas o suficiente para ser um bom desafio aí para personagens de primeiro nível, né? Primeiro, segundo nível. Deslocamento 9 metros ou 30 pés e também natação, ele também nada nessa mesma velocidade de 30 pés, 9 metros. Já em atributos físicos e mentais, basicamente todos eles estão numa média. Força um pouquinho mais alta do que a média, 13. Destreza 10, Constituição 11, Inteligência 11, Sabedoria 10 e o Carisma um pouquinho abaixo da média, 8. Quando eu digo média, lembrando que é a média de um ser humano padrão. Em perícias ele tem Percepção mais 4, Sentidos, Visão no escuro de 36 metros, que é a visão no escuro mais distante que tem, né, de 120 pés. Percepção passiva de 14, por causa do bônus que ele tem ali nas perícias.
E o idioma é subcomum, é o undercommon. Eles não falam comum, eles falam subcomum. E o seu nível de desafio é 1/4, concedendo 50 pontos de experiência. Bom, e aí ele tem aqui os traços raciais dele, que são vários, tem 4. Ó. O primeiro é anfíbio, depois ele é escorregadio, aí ele tem uma percepção transcendental e sensibilidade à luz solar. E por ser uma característica de raça, isso vai se aplicar aos outros tipos de Kuo-toas. Então vamos lá, anfíbio, todo Kuo-toa pode respirar ar e água. Escorregadio, eles têm vantagem em testes de habilidade e testes de resistência para escapar de um agarrão. Não seria diferente. Em percepção transcendental, diz que o Kuo-toa pode sentir a presença de qualquer criatura a até 9 metros dele, ou seja, 30 pés, que esteja invisível ou no plano etéreo. Caramba! Ele pode localizar com precisão tais criaturas que estejam se movendo. Muito bom. Não dá pra chegar invisível perto deles, hein? Só que aí ele tem um ponto fraco aqui, né? Sensibilidade à luz solar. Enquanto estiver sob luz solar, os Kuo-toas têm desvantagem nas jogadas de ataque, assim como em testes de sabedoria e percepção relacionados à visão. Então, enquanto ele estiver debaixo da terra, longe do sol, tá tranquilo. Ou longe das magias de sol, né? Que imitam sol, luz solar. Indo agora para ações, ele tem 3. A mordida, a lança e a rede. São 3 tipos de ataque que ele pode fazer. A mordida, um ataque corpo a corpo com a arma, mais 3 para atingir, então um pequeno bônus ali. Alcance adjacente, se acertar 3 ou um D4 mais 1 de dano perfurante. E esse mais 1 é por causa da força dele, que é um pouquinho em cima da média. Já a lança é um ataque corpo a corpo ou um ataque à distância com a arma. Mais 3 para poder atingir, se for corpo a corpo, e também se for à distância. Tanto faz. Só que a distância desse ataque, quando ele arremessa a lança, é de 6 metros para fazer um ataque normal, ou 20 pés, no máximo 60 pés ou 18 metros. Aí ele faz com desvantagem. Acima disso, ele não consegue atacar. Apenas um alvo, claro. Se acertar com a lança, causa 4 ou 1d6 mais 1 de dano perfurante, ou 5, 1d8 mais 1 de dano perfurante, se a lança estiver sendo usada com as 2 mãos para esse ataque corpo a corpo. E por fim, a rede é um ataque à distância com a arma, mais 3 para poder atingir, só que a distância é curta, né, da rede, 1,5 metro que é adjacente, na verdade, uma distância bem curtinha, né? No máximo 4,5 metros, que são 3 quadradinhos ali no tabuleiro, só que aí ele faz um ataque com desvantagem. Então o ideal é realmente o inimigo estar do lado dele, né? Só que ele só pode atacar uma criatura grande ou menor, por causa do tamanho da rede. Se acertar, o alvo fica impedido, ou seja, não pode se mover. Uma criatura pode usar a sua ação para realizar um teste de força com dificuldade 10 para se libertar ou libertar outra criatura na rede, ou seja, vai arrebentar literalmente a rede, terminando o efeito de impedido caso obtenha sucesso. Causar 5 de dano cortante na rede, que tem uma CA, uma classe armadura igual a 10, liberta o alvo sem feri-lo e destrói a rede. E para fechar o Kuo-toa, ele tem reações. Que legal. Ele tem o escudo pegajoso. Então imagina, ele morde, ele usa a lança e também tem um escudo pegajoso, que pode ser ativado com uma reação, ou seja, quando não é a vez dele. Quando uma criatura erra um Kuo-toa com um ataque corpo a corpo com arma, o que não é muito difícil, né, porque a CA dele é 13, né, mas ok. O Kuo-toa usa seu escudo pegajoso para apanhar a arma. Ah, que legal. O ataque deve ser bem sucedido num teste de resistência de força com dificuldade 11, ou a arma ficará presa ao escudo do Kuo-toa. Se o portador da arma não puder soltar a arma, ele ficará agarrado enquanto a arma permanecer presa. Faz todo sentido. Enquanto estiver presa, a arma não pode ser usada. E uma criatura pode remover essa arma ao realizar uma ação para fazer um teste de força com dificuldade 11 e ser bem sucedido. Ou seja, tem que fazer o mesmo teste que tinha feito antes e passar nesse teste para conseguir soltar a sua arma de volta. Senão, já era. O interessante é que o personagem que tiver sua arma presa tem que gastar a ação. Então, quando chegar a vez dele, ou ele gasta a ação para fazer isso, para soltar a arma dele, ou ele vai ter que gastar a ação dele para fazer outra coisa, o que prejudica bastante o inimigo do Kuo-toa. O segundo Kuo-toa que tem é o Arcebispo Kuo-toa, que na ilustração dele tem um pouquinho mais de tecido, um pouco mais de colar e segura um cajado com um bicho que parece um pássaro na ponta, mas não é um pássaro porque tá meio feio. E o bloco de estatísticas dele diz que ele também continua sendo um humanoide médio, do tipo Kuo-toa, neutro e mal. Sua classe de armadura é 13, uma armadura natural, melhor do que o Kuo-toa normal, só que ele não usa escudo, então fica igual. Pontos de vida, 97.
Aí é bastante, hein? Deslocamento continua igual o Kotoa tradicional, 9 metros na terra e 9 metros nadando. E nos atributos físicos e mentais, aí ele recebeu um upgrade forte aqui, em todos eles acima da média. Uns bem mais do que outros. Então, por exemplo, a força é 16, bem mais forte. Apesar da aparência física dele na ilustração não representar tanto, ele é bem mais forte. Destreza 14, então, ágil. Constituição 16, também bem resistente em termos de saúde. Inteligência 13. Sabedoria 16, bastante sábio. E o carisma 14. Em perícias ele tem percepção mais 9 e religião mais 6. Legal. Sentidos ele tem visão no escuro de 36 metros e a sua percepção passiva é de 19. Idioma você mantém o mesmo, né? Subcomum, só que o nível de desafio agora é maior, indo para 6. Olha a diferença, era 1/4 o Kotoa normal, agora virou 6, concedendo 2.300 pontos de experiência. E aí ele tem as características de todo o Kotoa, as características de raça, que eu não vou repetir, mas só vou citar. Ele também continua sendo anfíbio, ele também é escorregadio, ele também tem a percepção transcendental e também tem sensibilidade à luz solar. Mas ele tem uma habilidade nova aqui, que é a conjuração, que diz que o Kotoa é um conjurador de nível 10, sua habilidade de conjuração é sabedoria e o CD, ou seja, a dificuldade para resistir às magias, é 14. Ele tem mais 6 para poder atingir com ataques com magia. Ou seja, se ele tiver que rolar para poder fazer um ataque, ele usa mais 6. E ele possui as seguintes magias de clérigo preparadas. Então, começando com os truques, que são magias de nível 0, né? Ele pode fazer à vontade, ou seja, todo turno ele pode gastar uma ação em fazer essas magias, que são chama sagrada, orientação, que é o guidance, e taumaturgia. Já indo para o primeiro nível de magia, ele tem 4 espaços e ele pode fazer detectar magia, escudo da fé e santuário. No nível 2, que ele tem 3 espaços, ele pode fazer arma espiritual e imobilizar pessoa. Terceiro nível, caramba, tá ficando forte isso aqui. 3 espaços. Ele pode conjurar espírito guardião e idiomas. Olha que legal. Aí ele pode se comunicar com todo mundo fora o subcomum. Já no 4º nível, que também tem 3 espaços, ele pode fazer adivinhação e controlar a água. Por fim, no 5º nível, que são magias bem fortes, 2 espaços e ele pode fazer curar ferimentos em massa, ó, bacana, e vidência, que faz todo sentido, né, para um arcebispo. Muito bom. E aí ele tem as ações. Ataques múltiplos, ele ataca com cetro e tem um golpe desarmado. Ataques múltiplos diz que o Kotoa realiza 2 ataques corpo a corpo. Então ele pode escolher entre 2 ataques com cetro, 2 golpes desarmados ou um de cada. Então o ataque, a ação de cetro, que é um ataque corpo a corpo com arma, tem mais 6 para poder atingir, o alcance é adjacente, se acertar o alvo causa 6 ou 1d6 mais 3 de dano de contusão, mais 14 ou 4d6 de dano elétrico. Caramba, o cetro tá ligado na eletricidade aí. Muito forte, hein? E o golpe desarmado, que também é um ataque corpo a corpo com arma, que também tem mais 6 para atingir, também adjacente, se acertar é 5 ou 1d4 mais 3 de dano de contusão. Então o golpe desarmado é só um soquinho mesmo. E o último Kotoa é o Kotoa Açoitador, que na ilustração, bem parecido com todos os outros, possui um gancho com uma corda na mão e no outro ele possui uma arma que lembra uma pinça. É uma lança, só que no lugar da ponta da lança tem uma grande pinça metálica que provavelmente é usada para poder prender no pescoço da criatura e segurar ela, para ela não fugir. Bom, aqui diz que ele é um humanoide médio, do tipo Kotoa, neutro e mal. Sua classe de armadura é 11, uma armadura natural. Pontos de vida 65, tá bom. Não é tão alto assim, mas tá legal. Deslocamento não muda, 9 metros na terra, no chão, e 9 metros nadando. Em atributos físicos, ele tem força 14, destreza 10 na média e constituição 14. E nos atributos mentais, ele tem inteligência 12, sabedoria 14 e carisma 11. Perícias, percepção mais 6 e religião mais 4. Sentidos, mesma coisa, né? De todas as raças, de todos os tipos de Kotoa, que é uma raça só, na verdade. Visão no escuro de 36 metros e percepção passiva de 16. Idioma subcomum e o seu nível de desafio é 1 apenas, 200 pontos de experiência. Só que se você for comparar a quantidade de pontos de vida que ele tem, é bastante ponto de vida se você jogar uma criatura dessa contra aventureiros de nível 1. E aí é claro que ele tem aquelas características de raça, os traços raciais, anfíbio, escorregadio, percepção transcendental e sensibilidade à luz, só que ele também
faz magia. Ele também tem habilidade de conjuração. Só que aqui, esse Kotoa é um conjurador de 2º nível, diferente do clérigo lá do arcebispo que era de 10. Sua habilidade de conjuração também é sabedoria, com uma dificuldade para resistir às magias de 12 e mais 4 para poder fazer ataques com magia. E ele possui as seguintes magias de clérigo preparadas. E ele só tem truques e magias de 1º nível. Então, truques à vontade. Chama Sagrada e Taumaturgia. Tá quase igual o arcebispo, só não tem orientação. E em 1º nível, que tem 3 espaços de magia, Escudo da Fé e Perdição. O Escudo da Fé o arcebispo já tem também, só que Perdição é uma magia diferente aqui. E aí dentro de ações ele tem os ataques múltiplos, que ele pode realizar 2 ataques, um com sua mordida e um com seu bastão pinçado. A mordida é um ataque corpo a corpo com arma, mais 4 para poder atingir uma criatura, um alvo adjacente a ele, se acertar 4 ou 1d4 mais 2 de dano perfurante. Pouquinho dano, né? E o bastão pinçado, que eu imagino ser o melhor ataque dele, que também é corpo a corpo com arma, mais 4 para atingir, o alcance é um pouco maior, que é o dobro, 3 metros, ou seja, 2 quadradinhos, apenas um alvo. Se acertar, 5 ou 1d6 mais 2 de dano perfurante, porque dentro dessa pinça metálica tem uns espetos de metal para poder prender, então perfura. Se o alvo for uma criatura média ou menor, ou seja, do tamanho do Kotoa ou menor, a criatura fica agarrada e tem dificuldade 14 para poder escapar. E até esse agarrão escapar, o Kotoa não pode usar o seu bastão pinçado em outra criatura. Não é muito útil para um combate onde você quer abater, mas, como a descrição do livro disse, eles gostam mais de prender as criaturas, né? Por isso que eles usam essa arma. Ideia de aventura? Bom, é evidente que os Kotoas estão sobrevivendo, né? Depois de terem sido escravizados e virado essa nova raça de criaturas malignas, eles são uma vítima. Assim, pegando pelo histórico, né, eles são vítimas do que aconteceu com eles no passado. É claro, é evidente que no momento atual, em que eles se encontram sendo uma raça desse tipo, neutra e má, se eles forem pegos causando mal, são inimigos e justifica aí você matar essas criaturas no jogo, né? Mas o que seria interessante para a ideia de aventura é exatamente trazer os Kotoas como um conflito, ou seja, criaturas que estão ali no subterrâneo, ou até eles resolveram ir para a superfície porque estão sendo atacados, estão sendo mortos pelos Drolls lá embaixo. Então imagina a seguinte situação. Os Kotoas estavam vivendo no subterrâneo, os Drolls estão expandindo a sua cidade ou seus territórios e eles não têm nenhuma chance contra os Drolls. Eles resolvem emergir, vir para a superfície. E aí eles saem no meio de uma floresta, ou eles saem num lago que dá para uma floresta, e na região tem uma vila, e é evidente que eles vão acabar entrando em conflito com a vila. Essa vila vai chamar os aventureiros para lidar com esse novo problema. E aí cria aquela aventura de investigar na floresta, de ir no lugar encontrar esses bichos com cara de peixe, talvez em pequenas poças ou pântanos, e aí eles vão poder lutar com os Kotoas mais fracos, até de repente chegar ali na vila pantanosa do Kotoa, onde tem exatamente um clérigo, né, um arcebispo no meio, aí tem todo aquele combate, e no final das contas, o que seria interessante é tentar entender o porquê que eles estão ali, e não simplesmente sair matando. Aí você tem que preparar um plot narrativo para poder fazer com que os aventureiros conversem com o Kotoa, pelo menos com esse Kotoa arcebispo, que é o que tem a informação, é mais inteligente, né? Talvez os aventureiros sejam pegos como escravos. Então, se você cria um combate onde, evidentemente, está desequilibrado e os aventureiros vão perder esse combate, porque os açoitadores vão prendê-los com aquelas pinças, né, aqueles bastões de pinça, e aí quando eles forem levados como escravos, pode ser que através do comportamento, eles podem ver de repente um Kotoa chegando machucado, cortado, gesticulando e falando num linguajar que eles não entendem. Pode ser que um dos aventureiros consiga entender, ou até coloque na aventura, no começo da aventura, alguma coisa para os aventureiros poderem conseguir entender o idioma subcomum. E aí eles podem entender que os Drolls estão cada vez mais vindo para a superfície e que se eles não fecharem uma passagem não sei aonde que fica embaixo d'água
água lá, os Drolls podem acabar saindo e só não passaram ainda por causa da água. Enfim, não dá pra saber, mas talvez seja a intenção deles, que não é só vir atrás dos Kotoas pra matarem, mas é ter um acesso à superfície. Isso vai ser ruim pros Kotoas e vai ser ruim pra todo mundo que tá na região, vai ser pior ainda, na verdade, por causa do Droll. E aí, nesse ponto, ficaria legal os aventureiros fazerem uma parceria com os Kotoas, porque eles têm um mal maior pra combater. E aí eles fazem um combinado, olha, vocês vivem aqui, mas parem de atazanar aquela vila, aquele lugar lá. E a gente vai ajudar vocês aqui a se livrar dos Drolls, porque vocês precisam da nossa força. Talvez os aventureiros tenham alguma coisa que os Kotoas não tenham para poder segurar os Drolls. Não precisa lutar contra os Drolls inteiramente, né? Mas pode fazer alguma coisa para impedir que os Drolls venham até a superfície. E aí, depois de ter acontecido essa aventura, o arcebispo Kotoa comanda, o pessoal fala, tá bom, vamos, sei lá, a gente se muda, a gente fica aqui tranquilo. Mas acho que o mais interessante talvez seja ver, inclusive, até outros Kotoas encontrando alguma coisa para poder fazer uma nova imagem de um deus. Será que algum dos aventureiros pode passar uma imagem para eles e que eles representam algum deus? E aí fica essa ideia, né, dos Kotoas que criam deuses do nada. E aí você já passa essa lore para os personagens jogadores durante a sua aventura. Se você tiver uma ideia de aventura também, você já sabe que você pode compartilhar no fórum do RPG Next. Basta acessar rpgnext.com.br, lá no topo, entre em fórum. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5e. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar. Se tiver no YouTube, deixa o seu joinha. Agradeça ao editor Gleico Vieira Pereira por essa edição incrível. Mais uma, na verdade. E não deixe de visitar nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. É só você digitar RPG Next que você encontra todas elas. E não perca o próximo episódio, onde irei apresentar a você os monstros Lâmia e o famoso Lich. Beleza? Um abraço, obrigado e até o próximo episódio.